Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Matheus, sou médico infectologista aqui do Hospital do Coração, tá? Primeiramente, agradeço o convite do Mário Guerra para estar aqui falando um pouco sobre o manejo na enfermaria de Covid, tá? Para essa apresentação, não tenho conflitos de interesse, tá certo? E antes de começar, eu queria só deixar claro que as evidências elas têm surgido dia a dia, né? Então, a gente que está acompanhando diariamente o que está saindo, tem, às vezes, dificuldade de ver alguma terapia nova, algum trial novo que acaba de sair, certo? Então, o que eu preparei para hoje é baseado no que eu consegui achar até ontem de evidência, certo? Mas pode ser que amanhã ou pode ser que semana que vem alguma coisa nova surja, tá? Só para ficar claro que essas recomendações são as atuais e podem ser atualizadas. Eu coloquei poucas coisas na introdução antes de ir para o manejo, propriamente dito, e eu tentei trazer alguns aspectos que são importantes para o manejo, certo? Então, o SARS-CoV-2, né, que é o nome correto do vírus, ele é um beta-coronavírus, assim como o vírus da SARS, que é o SARS-CoV, ou SARS-CoV-1, certo? Tem uma similaridade importante, cerca de 70%, é um vírus de RNA de fita simples, certo? E eu trouxe essa imagem aqui para mostrar dois aspectos importantes. Primeiro, essa proteínazinha S, certo? Essa proteína S, ela é importante na fisiopatologia do vírus, ela vai ser um dos pontos que vai se ligar nos receptores ACE2, certo? E o envelope lipídico. O que tem a ver, né, o envelope lipídico com o manejo prático? A gente sabe que a higienização das mãos com álcool 70% ou com água e sabão é um dos aspectos mais importantes da prevenção. Então, se é um vírus envelopado e com um envelope lipídico, água e sabão elas têm uma eficácia alta para poder eliminar esse vírus das nossas mãos, certo? Em relação aos receptores ACE2, né, que são os receptores da enzima conversora de angiotensina, eles estão presentes em vários órgãos, né, mas principalmente pulmão, rins, coração, nos vasos sanguíneos. Isso tem a ver com a fisiopatologia do vírus, certo? Esse vírus ele tem uma predileção pelas vias aéreas inferiores, diferente de outros vírus respiratórios que têm uma predileção maior pelas vias aéreas superiores. 2 ou 3 slides rápidos sobre a epidemiologia, tá? São dados de ontem, certo? Retirados da plataforma do Estado, né? Integra SUS, certo? Atualmente nós estamos com mais de 11 mil casos suspeitos, já foram realizados mais de 12 mil testes, certo? 58 municípios com casos confirmados. Eu havia visto uma reportagem comentando 59, mas na plataforma do Integra SUS ele traz 58, sendo que quase 2 mil casos confirmados, hoje possivelmente já deve passar de 2 mil, e a grande maioria deles em Fortaleza, 1.686 casos em Fortaleza. Desses, 101 óbitos confirmados, o que nos traz uma letalidade de 5,22%, que está mais ou menos dentro do que a gente imaginava, certo? Tem países que têm uma letalidade menor, como a Coreia do Sul, por exemplo, outros, como a Itália, com a letalidade maior, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Falando um pouquinho mais dos óbitos, né? Esses 101 óbitos, a grande maioria foi em Fortaleza, quase 80% deles. Atualmente, 52 óbitos estão em investigação. A gente tem uma média atual de cerca de 3,4 óbitos por dia. A gente tem uma expectativa que isso aqui vai aumentar, como outros países, mas atualmente a nossa média no Ceará é essa. A grande maioria dos pacientes tem comorbidades, certo? Que é o que a gente tem visto também. E a média e a mediana de idade dos pacientes é em torno de 67 a 72 anos. A mediana aqui é importante quando a gente eventualmente tiver mais casos, porque ele elimina como se fosse um problema de avaliação quando a gente tem extremos de idade, né? Então é importante a gente avaliar tanto a média quanto a mediana. Quando a gente tem poucos casos, esses são os valores atuais. Então, de epidemiologia era só isso mesmo, só para a gente ilustrar um pouquinho, tá? Tentando trazer sempre para a parte mais prática. Esse vírus é um vírus que, até onde a gente tem de conhecimento, é transmitido através de gotículas, certo? E isso é importante para a prática, porque a gente imagina que as partículas virais não vão ultrapassar 2 metros entre o paciente e quem estiver
eventualmente passando ali na enfermaria, ou mesmo entre um paciente e outro, se você distanciar os leitos, certo? E essa transmissão pode ocorrer por tosse, por espirro, tem alguns estudos mostrando também a transmissão de partículas através da fala, numa quantidade menor. Além disso, também é possível através do contato com superfícies inanimadas, e aí a pessoa eventualmente infectada toca na superfície, nós profissionais de saúde ou outras pessoas encostam na superfície e depois levam levam as mãos às mucosas, né? Olhos, boca e nariz. E aí ocorre a transmissão. Além disso, alguns estudos mostram também que o vírus foi isolado em sangue e fezes, tá? Mas até o momento a gente não acredita que isso tenha muita intervenção, muito impacto na transmissão. Não há comprovação de transmissão fecal-oral, por exemplo, embora a gente tenha essa demonstração. E lembrar que alguns estudos demonstraram a possibilidade de aerolização desse vírus, tá? Mas por enquanto também a gente não tem uma confirmação de que isso é uma via possível de transmissão. A gente recomenda, né, que em determinados procedimentos, que a gente chama de procedimentos geradores de aerosol, que seria intubação, extubação, RCP, ventilação não invasiva, uso de catéter nasal de alto fluxo, aspiração de vias aéreas, né, aspiração de tubo, por exemplo. Alguns procedimentos como broncoscopia, como endoscopia, são procedimentos geradores de aerosol. Então, nesse contexto, a doença pode realmente se transmitir por aerosol, mas na grande maioria dos casos, assim como outros vírus respiratórios, como a influenza, a gente considera a transmissão por gotículas. O período de infectividade também é outra coisa incerta, como várias coisas que a gente tem visto desse vírus. E o que os estudos mostram é que ele é variável de acordo com a gravidade. Casos mais leves podem transmitir menos tempo. Isso é o que a gente sabe até hoje. Os estudos, eles não nos dão muito embasamento porque o N ainda é muito pequeno, certo? Mas casos mais leves, até 90% dos casos, pode ser transmitido até 10 dias. Casos mais graves, é possível uma transmissão mais prolongada, inclusive havendo relato de transmissão por mais de um mês, certo? Isso aqui é uma dificuldade para a gente, porque quando a gente tem um caso confirmado, a gente não tem como garantir, na maioria dos casos, que esse paciente não está transmitindo. Então, a gente costuma, às vezes, deixar um tempo mais prolongado em isolamento dentro do ambiente hospitalar para evitar que esse vírus se dissemine. E uma questão importante é lembrar que o período de incubação ele é um pouco longo e ele pode começar a transmitir antes de ter sintomas, né? Então, é uma coisa que a gente tem ficado atento. Isso aqui é importante na prática, né? Quando a gente for pensar nos testes rápidos ou testes sorológicos, tá? A gente acredita atualmente que essa imunidade ela é duradoura, a gente só não sabe quanto tempo, certo? A gente não tem ainda um estudo que demonstre, obviamente, quanto tempo, porque a doença é recente, de dezembro, né? Então, atualmente, o que as evidências nos mostram é que são formados anticorpos a partir do 5º ou 7º dia, e esses anticorpos nos protegem de uma reinfecção. Embora tenha alguns relatos na literatura que interrogam a reinfecção ou interrogam que é um curso mais prolongado e bifásico. Então, em relação ao período de incubação, em média, 4 ou 5 dias, mas podendo atingir até 14. Por isso que muitas vezes, depois de um contato, no início da pandemia aqui no Ceará, a gente usava muito esse tempo também para os contatos domiciliares, para quem estava chegando de viagem, exatamente porque o período de incubação pode chegar até 2 semanas. O espectro clínico é amplo, né? Tem vários estudos, mas tentei trazer um estudo maior, de mais de 40 mil casos. A grande maioria dos pacientes tem formas leves, como a gente imaginava, que vai ser só uma síndrome gripal, muitas vezes nem uma síndrome gripal completa, às vezes com pneumonia leve, certo? Parte desses pacientes, 14%, podem ter formas mais graves, com comprometimento respiratório mais importante, né, com hipoxemia, com um envolvimento radiológico pulmonar de mais de metade do pulmão, podendo chegar até formas mais graves ainda, né, como insuficiência respiratória, como choque, falência de múltiplos órgãos, em torno de 5%. E a letalidade nesse estudo chinês foi de 2,3%, certo? Lembrando que a letalidade ela é variável também. Então, pacientes mais idosos, acima de 70 anos, principalmente acima de 80 anos, podem ter uma letalidade de mais de 15%, como a gente viu na Itália. E, por outro lado,
Países mais jovens, como a Coreia do Sul, têm uma letalidade menor ainda do que 2,3% em algumas séries que eles fizeram. Em relação ao quadro clínico, né? Como eu falei, é um quadro clínico variável, certo? Mas algumas condições, elas vão direcionar para um paciente que tem um potencial de ter uma doença mais severa. Seria principalmente a idade, acima de 60 anos, né? E a presença de algumas comorbidades. Isso aqui é do material do CDC, e no slide seguinte eu trago o que o Ministério da Saúde complementa. Ele coloca, na verdade, algumas situações a mais, certo? Mas, basicamente, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, presença de hepatopatia crônica, de doença renal crônica. Lembrar da obesidade, né? Estava vendo ontem uma reportagem comentando que no Brasil, boa parte dos pacientes que foram a óbito não tinham outras comorbidades, a não ser a comorbidade, aliás, a não ser a obesidade, desculpem. Então, é uma condição que às vezes a gente negligencia, né? Mas ela está envolvida com uma letalidade maior. E outras condições imunossupressoras, como neoplasia, HIV e etc. Aqui, só para complementar, o material do Ministério da Saúde, além do que o CDC coloca, ele traz, mais importante, a questão da idade, né, adultos acima de 60 ou crianças abaixo de 5 anos. Traz também indivíduos que fazem uso de AS, pelo risco de síndrome de Reye. Traz também a população indígena, né, que é uma realidade nossa. A gente está com vários casos lá no Amazonas. E outras condições, como a tuberculose, por exemplo. Aqui só um dado interessante. A gente, no começo da pandemia, né, viu muita reportagem sobre esse cruzeiro, que teve um surto, na verdade, né, de coronavírus aqui. Esse cruzeiro tinha vários pacientes do Japão, e ele trouxe um dado interessante, porque vários pacientes tinham infecção assintomática. Eles testaram todo mundo da tripulação, chegaram a cerca de 17% de positividade, certo? Desses positivos, metade estava assintomático no momento do diagnóstico. Isso não quer dizer que é uma infecção assintomática, né? Porque ele poderia estar ainda naquele período de incubação. Mas outros estudos fizeram estimativas de que pode-se ter até quase 20% de infecções assintomáticas verdadeiras. Isso é um problema, né? Porque a gente pensa principalmente nas crianças como os carreadores assintomáticos, e a gente tem que ficar atento, às vezes, em pacientes que a gente tem algum achado de imagem, ou mesmo um quadro clínico não tão típico, como podendo ter Covid. Em relação aos achados clínicos, né, falando um pouquinho mais de alguns pontos, a manifestação mais frequente, manifestação séria mais frequente é a pneumonia. Esse estudo aqui lá de Wuhan, né, da China, que é o epicentro da pandemia, mostrou alterações como febre, fadiga, tosse seca. Eu trouxe aqui para lembrar que a tosse pode ser produtiva também, certo? Até 27% dos casos. A gente sempre, às vezes, fica buscando tosse seca, tosse seca, tosse seca, ou às vezes você quer só um infiltrado intersticial, mas é possível também imagens como consolidação, a gente vai falar mais à frente. Então, o quadro de febre, tosse, dispneia, infiltrados bilaterais, outros achados menos comuns, como tosse produtiva, também são possíveis, certo? Mais uma vez, o N pequeno, né? Mas, como eu falei, a gente está aprendendo dia a dia com essa doença. Então, sempre que vão saindo novos estudos, a gente vai tentando puxar o que eles trazem de mais interessante. A febre, que é um achado que a gente sempre busca na síndrome gripal, até 20% dos pacientes pode ter uma febrezinha baixa, e às vezes ele não flagra essa febre. Então, a gente valoriza até a febre referida pelo paciente, certo? Se ele conseguir medir, melhor ainda. E tem um percentual menor de pacientes que realmente pode ser afebril, principalmente os idosos ou pacientes com condições imunossupressoras. Outros achados inespecíficos, cefaleia, dor de garganta, rinorreia. Isso aqui é um pouco mais recente, né? Alterações de olfato, alterações de sabor. A gente tem visto alguns casos com anosmia. Sintomas gastrointestinais, como náusea e diarreia, também podem estar presentes. Lembrar que o vírus, a gente não sabe se a fisiopatologia exatamente é essa, mas a gente tem receptor ACE também nos intestinos, né? Então, pode ser que o vírus tenha também uma predileção pelo TGI. A evolução, a doença em si ela pode chegar a 3 semanas, é o que a gente tem visto. Mas os casos que vão evoluir para as formas graves, eles costumam ter uma evolução rápida, digamos assim. Geralmente, em 5 dias do início da síndrome gripal, o paciente começa a evoluir com a dispneia.
E esse momento que o paciente procura emergência com dispneia, a gente deve ficar atento, porque esse paciente rapidamente pode evoluir para a SARA. Geralmente, 48 horas é possível que aconteça essa evolução. E a SARA, a mortalidade vai lá para cima, né? Quando o paciente é entubado, quando o paciente vai para a UTI. Então, a gente tem que ficar muito atento para esse paciente que começou com síndrome gripal, principalmente se for de grupo de risco e que evoluiu para a dispneia. E aí a dispneia pode ser avaliada pelo aumento da frequência respiratória, pela queda da saturação de oxigênio, né? Pelo próprio desconforto do paciente. Se for criança, você pode ver um batimento de asa de nariz, por exemplo, uma tiragem intercostal. Outras complicações possíveis, isso aqui está meio que na moda, né? Os eventos tromboembólicos. A gente tem tido muita evidência nova sobre isso, o uso de heparina, a gente vai falar um pouquinho, certo? Mas são complicações possíveis. Injúria cardíaca também é possível, certo? Por isso a troponina é um marcador importante que a gente vai falar também. E outras complicações como arritmia, choque, certo? O que a OMS traz atualmente é que o tempo de recuperação para os quadros mais leves de 2 semanas e os quadros mais graves podendo chegar até 6 semanas, mas em média 3. Opa. Aqui, pronto. Então, o que a gente tem atualmente baseado no nosso boletim epidemiológico da CESA, do dia 7 de abril, as 2 definições importantes que nós aqui da CCIH, sempre que alguém pede uma avaliação de um paciente na enfermaria, a gente sempre vai buscar esses critérios, né? Não quer dizer que tem que ter sempre, mas é um guia para a gente, né? Num contexto de transmissão comunitária, você tem que ficar vigilante, mas tem que ter um guia, porque senão tudo vai virar Covid, né? Então, para a síndrome gripal, essa definição mudou desde que a pandemia começou, né? A gente tinha alguns critérios a mais, eu percebi que, à medida que os boletins foram saindo, eles foram deixando a definição mais enxuta. Então, atualmente, um quadro febril agudo. Como assim agudo? Até 7 dias de evolução, certo? Então, quadro febril agudo, e lembrar que a febre pode ser referida, não é obrigado o paciente mostrar o termômetro, né? Ele pode ter uma sensação febril, isso já deve nos alertar, acompanhado de tosse. Percebam que ele não bota tosse seca, pode ser tosse produtiva, pode ser tosse seca, ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade para respirar. Então, ficou um critério bem sensível, essa é a ideia mesmo, certo? Ver um paciente com esses parâmetros aqui, já tem que pensar em síndrome gripal. Se esse mesmo paciente evoluir com dispneia, com desconforto respiratório, com a sensação de pressão no tórax, com a queda de saturação, aí tem referência que bota 95, tem referência que bota 93. O Ministério está trabalhando com 95% em ambiente. Tá? Logicamente, se chegar com menos, mais grave ainda, né? Mas 95% em ambiente, ou então o paciente que apresente cianose, ou mesmo aquele paciente que às vezes não deu nem tempo de chegar na emergência, que já evoluiu para óbito por conta dessa complicação. São pacientes encaixados com uma síndrome respiratória aguda grave, que a gente chama de CIRAG, né? Então, essas 2 definições são muito importantes para o nosso manejo, né? Lembrar que esse quadro no idoso e nas crianças pode ser atípico, certo? Então, não espere o quadro bonitinho, com febre, às vezes pode ter uma alteração ou outra. Lembrar que o idoso, muitas vezes, vai manifestar alterações neuropsiquiátricas, né? Um delírio, alguma outra alteração que não está dentro do quadro que a gente espera sempre. No contexto de transmissão comunitária, todo caso de síndrome gripal e de CIRAG deve ser considerado como suspeita de Covid, principalmente se o paciente já tiver recebido imunização para influenza. Sabe que está tendo co-circulação desses 2 vírus, então se o paciente já é imunizado, um ponto a mais para suspeita de Covid, digamos assim. E o boletim recomenda a utilização desses CIDs aqui, são informações importantes para serem colocadas nas nossas AIHs, nas declarações de óbitos, né, porque eles vão servir como base para a gente poder depois ter dados mais fidedignos. Aqui só um ponto a mais da nota, que eu achei interessante, foram estudados os casos de CIRAG no Ceará, certo? Isso aqui, logicamente, não estão todos os casos, até o dia 7, né, que foi a nota, e ele traz uma observação muito importante. No Ceará, existe co-circulação, certo? Então, muitas vezes o paciente vai chegar com a forma grave de CIRAG e você não vai ter como saber se é Covid ou se é influenza. Por isso que é importante no manejo a gente fazer o oseltamivir, que é o Tamiflu, certo? Você não vai ter como saber isso rapidamente. Então, percebam que cerca de 70% dos pacientes aqui ou foi coronavírus ou foi influenza. Isso dentre os identificados, logicamente, mas ficar sempre atento à possibilidade
de influenza, não esquecer dele. Alguns achados laboratoriais, né, importantes. O leucograma costuma ser bem inespecífico, você pode ver leucocitose, pode ver leucopenia, a gente tem buscado a linfopenia, certo? E não só a linfopenia na admissão, mas também a linfopenia que aparece na evolução do paciente. Isso parece ter uma relação com o pior prognóstico, parece ter uma relação com mortalidade, é cedo talvez para dizer ainda, né, mas é um achado que a gente tem buscado. Marcadores inflamatórios, marcadores trombóticos alterados também são achados que a gente tem buscado, né, como alteração de LDH, alteração de ferritina, o dedímero aqui, que alguns estudos têm mostrado também uma correlação com eventos trombóticos, com mortalidade, com pior prognóstico. Eu coloquei a procalcitonina aqui porque ela é um marcador que a gente costuma utilizar para pneumonia bacteriana, né? E ela pode ajudar. Às vezes é aquele paciente que você está em dúvida, que talvez tenha um quadro bacteriano associado, ou você fica na dúvida se é viral, se é bacteriano. Se ela vier normal, ela fala muito mais a favor de COVID, tá bom? Mas lembrar que ela pode também ser alterada, certo? Então, nunca olhar só o exame, né? Ver todo o contexto do paciente, ver a imagem. E as transaminases, elas podem alterar também. Opa. Esse quadro aqui é do UpToDate, talvez não esteja tão boa a imagem, mas eu trouxe ele porque ele mostra alguns marcadores alterados como preditores de pior prognóstico. Seria o dedímero, né, principalmente se ele for acima de 1000, um PCR acima de 100, um LDH alterado, que vai depender do valor de referência do laboratório, né, mas se a referência até 210, um LDH acima de 245, uma troponina acima de 2 vezes o valor de normalidade, por isso é importante a troponina quantitativa, né, não a qualitativa só, uma ferritina acima de 500 e uma CPK alterada. Além desses parâmetros aqui inflamatórios, digamos assim, tem um parâmetro hematológico, que é a linfopenia. Abaixo de 1000, em alguns trabalhos mostrou, e aqui o UpToDate traz abaixo de 800, como sendo também um marcador de evolução para um desfecho desfavorável, talvez, certo? É o que a gente tem até hoje de exames laboratoriais. Achados radiológicos também é outra coisa que a gente tem alguns recomendando fazer TC sempre, outros que pedem para a gente ter um pouco mais de calma. Em relação ao raio-x, ele pode ser normal realmente, a gente entende que a TC ela é mais sensível, então às vezes você tem um paciente com raio-x normal, mas que vai ter alteração tomográfica, certo? Na TC, no raio-x é possível ter infiltrados em vidro fosco, ter consolidações, distribuição bilateral, geralmente periférica e priorizando zonas inferiores. Isso é o que a gente tem visto de padrão mais típico, mas é possível ter achados atípicos, inclusive como derrame pleural, inclusive como consolidações localizadas, certo? Mas isso aqui é o mais típico. E o pico do envolvimento pulmonar é em torno de 10 a 12 dias, ou seja, na segunda semana. Aqui em relação à tomografia, não ficou legal também, mas só para trazer os achados típicos da tomografia, que seria basicamente os infiltrados, as opacificações em vidro fosco, associados a consolidações. Geralmente, esses achados eles estão mais ínferos, posteriores, basais, certo? A gente tem um entendimento como se fosse uma doença que tivesse um acometimento gravitacional. Isso traz uma importante dica no manejo dos pacientes graves, que seria a posição prona, que pode ajudar, né? Então, se você vê uma tomografia com esses achados, isso não é específico, tá, gente? A gente tem visto alguns pacientes com achados semelhantes que não é COVID, mas no nosso contexto atual, deve ligar um alerta para a investigação de COVID, tá bom? Aqui não ficou legal, mas são achados atípicos, só para lembrar que não é sempre assim, né? A TC, como eu falei, então, ela é mais sensível, certo? Existem sociedades que recomendam fazer sempre, outras que têm um pouco mais de parcimônia na indicação. O Colégio Americano de Radiologia, por exemplo, ele não recomenda uso para screening, recomendando apenas para pacientes hospitalizados que desenvolvem sintomas respiratórios, como dispneia, por exemplo, certo? Ou então um paciente que você está com dúvida diagnóstica, quer esclarecer um pouquinho melhor. Esse trabalho aqui é interessante, cerca de 1000 pacientes, né? Lá em Wuhan também. Ele fez PCR e fez TC de tórax, pareado, certo? Para tentar validar a sensibilidade da TC para a COVID. Uma TC positiva, de acordo com a opinião de 2 radiologistas, ou seja, aquela que tem o vidro fosco, aquela que tem consolidação, demonstrou uma alta sensibilidade,
mas percebam que a especificidade foi muito baixa, né? Então, não confiar apenas na TC, ver o restante do quadro clínico, ver o restante dos exames. Já esse outro trabalho aqui, multinacional, ele traz uma recomendação que eu achei interessante, certo? Que é, se eventualmente o paciente faz a tomografia por outro motivo, a gente pegou um caso parecido em outro hospital, paciente que fez uma tomografia de tórax para rastreio de neoplasia, ou seja, era uma idosa, tinha neoplasia, ela tinha 2 fatores de risco, fez uma tomografia de tórax para rastreio e veio realmente com vários infiltrados em vidro fosco, com consolidações, acometimento ínfero, posterior, basal, e essa paciente foi positiva para a COVID. E ele traz aqui na última recomendação, que você pode avaliar, testar os pacientes que incidentalmente tenham achados tomográficos de COVID, certo? Logicamente que vai depender do local que você está, vai depender da disponibilidade de tomografia, mas é uma recomendação, certo? E ele coloca aqui nas recomendações principais, reforçando o que o Colégio Americano de Radiologia já tinha trazido, para não fazer tomografia para todo mundo, né? É diferente. Uma coisa é o paciente fez a TC por outro motivo e veio o achado de COVID. Isso não quer dizer que toda suspeita de COVID eu tenho que fazer TC, certo? Então, se o paciente tiver CIRAG, obviamente, e eu tenho TC, eu vou fazer. Ou se o paciente tem uma síndrome gripal, mas está evoluindo com piora, eu vou fazer. Agora, o paciente jovem com síndrome gripal, sem sintomas respiratórios relevantes, não há necessidade, nesse momento, de se fazer tomografia. O diagnóstico, né? A gente até então estava só com o PCR. Isso é um problema porque quando a gente depende de um laboratório apenas e às vezes o laboratório fora do estado, como era no começo, o diagnóstico pode demorar. E aí começa a acumular paciente suspeito, aí daqui a pouco surge um paciente confirmado, a gente não pode juntar, não deve a priori juntar suspeito de confirmado e acaba superlotando as enfermarias, né? A gente recomenda, né, fazer o PCR idealmente até o 7º dia, certo? Não quer dizer que não possa fazer depois, mas a sensibilidade vai caindo, certo? Ele deve ser feito do swab de naso e orofaringe, tá bom? Nasofaringe é melhor, mas a gente recomenda fazer o combinado. Pode ser feito de espécimes respiratórios, próprio escarro, ou eventualmente se o paciente for entubado, um aspirado traqueal, você pode fazer o PCR desse paciente. Avaliar, né, a disponibilidade e avaliar a possibilidade de fazer o painel viral, que é aquele exame que ele detecta vários outros vírus respiratórios, também através de PCR. Às vezes você tem um quadro típico, mas é influenza, né, como a gente falou. Então, é importante você também, se possível, diagnosticar qual é o outro vírus, porque a influenza tem um tratamento específico. E, mais recentemente, a gente teve o surgimento dos testes rápidos, né, que a gente recomenda fazer pelo menos a partir do 5º dia. A gente tem percebido aqui no Messejana que melhora a sensibilidade se a gente fizer depois do 7º, idealmente lá para o 9º ou 10º dia. O teste rápido, pelo conhecimento que a gente tem hoje, né, varia de marca para marca, a sensibilidade e a especificidade varia de marca para marca, mas a gente tem entendido ele como um exame bom para confirmar. Se ele for positivo, realmente eu posso confiar que deva ser COVID. Se ele for negativo, infelizmente, a gente não pode confiar 100%. Existe uma possibilidade desse paciente ter, mas ter um falso negativo no teste rápido. Aqui, trazendo um pouquinho o protocolo da CESA, entrando um pouquinho mais na parte mais prática, esse paciente aqui do estágio 1, ele deveria ficar em casa, certo? Mas a gente sabe que, eventualmente, esse paciente vai procurar uma UPA, vai procurar um posto de saúde, certo? Então, se ele procurar, o ideal, mais uma vez, é a autoavaliação, mas se ele procurar, a gente tem que definir logo, rapidamente, se esse paciente tem condições de ir para casa ou se esse paciente precisa ficar internado. Se for um paciente sem comorbidades, sem um comprometimento importante do estado geral, com a síndrome gripal apenas, a gente pode dar alta para esse paciente com as orientações de quarentena domiciliar e etc. Se eventualmente a gente internar, a gente vai falar um pouco mais à frente nos próximos slides, certo? Então, fazer a busca de síndrome gripal, de CIRAG, desse paciente. Aqui já é o paciente que está um pouquinho mais grave, né? Se a gente voltar aqui, nesse outro slide aqui, a gente vê, ó, paciente com coriza e febre, fica em casa. Paciente com coriza e febre, tosse, ou seja, já começa um comprometimentozinho respiratório, ele pode buscar assistência. Coriza, febre, tosse e falta de ar, esse deve ir para a emergência, certo? Então, quando o paciente procura
a emergência, mais uma vez, a gente vai fazer que são a hipoxemia, ou seja, redução da saturação abaixo de 95, tá? Pelo que o Ministério e a CESA recomendam, sinais de desconforto respiratório ou então aumento da frequência respiratória, cianose central ou de extremidades, hipotensão, alteração do estado mental, principalmente nos idosos, e piora nas condições clínicas, né? Lembrar que o paciente às vezes tem uma DPOC ou insuficiência cardíaca e está descompensando, a síndrome gripal está descompensando essa comorbidade dele. Esse seria um critério para internação. Se disponível, a CESA recomenda realizar a tomografia de tórax. Se não disponível, pelo menos um raio-x é importante, certo? Se o paciente, depois de toda essa avaliação inicial, tiver condições de ir para casa, você vai dar as orientações e, se possível, manter um monitoramento clínico remoto desse paciente, tá? Aqui eu acho que é o ponto que é mais para a gente aqui do Hospital do Coração, certo? É o paciente que eu avaliei inicialmente, geralmente ele já está ali com 7 a 10 dias de doença, e esse paciente vai internar, certo? E aí, quando interna, gente, assim, tem vários protocolos de vários hospitais, certamente vocês estão acompanhando, né? Cada um traz alguma particularidade, né? Então, assim, eu tentei me basear no Ministério da Saúde e na CESA, pois nós somos o Hospital do SUS, né? Então, assim, trazendo alguns pontos a mais para a gente refletir e discutir aqui no final. Mas as minhas recomendações estão baseadas nessas duas entidades, principalmente, tá bom? Esse fluxograma aqui é da CESA, né, recente. E aí ele traz, primeiramente, internou o paciente, checa a saturação dele. Até antes da gasometria, né, por ser mais fácil o acesso. Se esse paciente tiver uma saturação abaixo de 93, a gente já vai ter que fazer algumas medidas como oferta de oxigênio. Eu vou falar mais à frente na parte de oxigenoterapia. Mas só repassando rapidamente aqui as recomendações. Então, oxigenoterapia, se tiver saturação abaixo, colher gasometria. A gente vai ver a evolução desse paciente rapidamente, talvez ali em 30 minutos mais ou menos, para definir logo se é um paciente para intubar ou não. Eu vou falar mais à frente disso. Às vezes você não consegue definir se tem uma infecção bacteriana associada, então a recomendação que a gente tem feito é associar o tratamento antibiótico para esses pacientes. E aí tratar PAC mesmo, né, com ceftriaxona e azitro, tratamento de pneumonia comunitária. Lembrar, a gente tem co-circulação de influenza. Nesse momento dá para saber se tem influenza junto? Não dá. Então, paciente que internou tem que fazer o Tamiflu. Lembrando que o Tamiflu ele é mais indicado nas primeiras 48 horas de evolução. Então, muitas vezes, se for um quadro já mais arrastado, talvez não tenha tanto benefício. Tá bom? Hidroxicloroquina, né? Um ponto bem controverso na literatura ainda, mas a grande maioria dos hospitais, a grande maioria das sociedades tem recomendado. Existem alguns estudos em andamento ainda, né? E a CESA e o Ministério da Saúde do Brasil estão recomendando, com algumas diferenças na indicação e com algumas diferenças na dose, que a gente vai falar aqui, tá bom? Profilaxia de trombose, né? Profilaxia de TEV para os pacientes que não têm contraindicação. Corticoterapia, avaliar caso a caso, tem uma situação específica que talvez tenha benefício, a gente vai falar. E se o paciente tiver evolução para disfunção de múltiplos órgãos, rapidamente buscar UTI, né? Esse paciente ele vai se beneficiar de ter um suporte intensivo quanto antes. Então, internamos o paciente. Primeiramente, primeiro dia ali você vai coletar alguns exames, né? O protocolo que a CESA recomenda, o UpToDate está bem parecido nessa parte, colher exames básicos, né? Hemograma, PCR, TAP, TTPA, dedímero, LDH, enzimas hepáticas, creatinina, ureia, CPK, procalcitonina, troponina, ferritina. Alguns desses exames aqui, gente, mesmo que eu não esteja pensando numa complicação trombótica, se tiver disponível, eles são importantes para você ter de base, certo? E, eventualmente, esse paciente evolui com uma piora ou com a suspeita de algum evento tromboembólico, o dedímero pode aumentar. Eu tinha um inicial lá no início, né? Eu tinha um exame lá no início que era negativo e ele me ajuda, certo? Então, se possível, coletar todos esses. E aí eu internei o paciente. O que é que eu vou pedir todo dia? Lembrar que é um paciente que tem uma série de complicações até para coletar o exame, né? A pessoa que vai coletar tem que colocar todo o EPI e a gente tem um risco de faltar EPI. Então, assim, a gente tem que tentar ser racional nessa solicitação. O UpToDate,
ele traz essa recomendação aqui, que eu achei interessante. Exames gerais, né, hemograma, essa parte aqui que eu acho que é o geralzão da enfermaria, né, função renal, eletrólitos, a gasometria, dependendo da função respiratória venosa ou arterial, TGO, TGP, marcadores inflamatórios, certo? Esses aqui seriam os básicos para pedir sempre. O UpToDate, ele reforça a importância de você avaliar diariamente os linfócitos. Se houver uma queda nos linfócitos, pode ser um alerta também para uma evolução desfavorável, tá? E caso a caso, se o paciente for hepatopata, eventualmente você vai precisar pedir uma albumina. Se for um diabético, ficar mais atento à glicemia. Precisa pedir prova de coagulação todo dia, dedímero todo dia? Não, se o paciente for de enfermaria, cada 2 a 3 dias parece ser suficiente. Se for um paciente de UTI ou se for um paciente de enfermaria que evoluiu com descompensação, aí a gente repete, certo? Outros exames podem ter indicação individualizada, como a troponina, né, como o ECG. Geralmente a gente faz o da admissão e fica repetindo, dependendo da evolução do paciente, certo? Uma recomendação do UpToDate que eu achei interessante, como infectologista, né, de pedir sorologias, certo? Porque pacientes com HIV, eles podem ter uma evolução mais desfavorável e pacientes com infectados com vírus B ou com vírus C podem ter um comprometimento hepático mais importante. A gente tem visto esses pacientes evoluindo com alteração de transaminases, né? E se eu tenho um vírus B ou um vírus C de base, isso pode me confundir. Então, se você tiver disponível as sorologias, acho que vale a pena. E se o paciente internar com um quadro de sepse, com febrão e tudo, você vai pedir hemoculturas, né? Vai fazer também os exames de rastreio do protocolo sepse. Isso aqui é um ponto novo, né, assim, que tem sido bastante discutido, que é a questão da resposta imune e da resposta trombótica à COVID, certo? Então, assim, esse estudo aqui é de 2 autores argentinos, certo? Eu achei interessante esse gráfico. Ele traz o SARS-CoV-2 ativando os linfócitos, né? E essa ativação linfocitária vai levar a uma hiperativação de macrófagos, mais à frente, né, depois de alguma cascata aqui de alguns eventos, e isso pode gerar dois braços, digamos assim, um braço imunológico e um braço trombótico. Segundo esses autores aqui, os exames que melhor mostrariam essas alterações seriam a ferritina, isso para o braço imune, digamos assim, e o dedímero para o braço trombótico. Então, por isso que são exames importantes na avaliação de base e na avaliação seriada dos pacientes. E isso aqui tem uma relevância prática, eu vou mostrar mais à frente, porque baseado nessa ativação da cascata imune, baseado nessa ativação da cascata trombótica, você pode fazer algumas medicações em alguns pontos, a gente vai falar mais à frente. Ainda do manejo, né? Lembrando que o protocolo da CESA, ele coloca a parte de avaliação da oxigenoterapia. Então, a CESA trouxe esse fluxograma, eu achei bastante interessante. Eu dividi em 2 partes aqui. Basicamente, você faz uma oximetria inicial e vê 93% como ponto de corte. Acima de 93%, o paciente está confortável, ok. Não tem indicação de oxigênio e você vai seguir o protocolo da internação, raio-x, os exames laboratoriais, etc. Abaixo de 93% em ambiente, você já deve ofertar um catéter nasal para esse paciente, certo? A questão do fluxo é variável na literatura, mas a gente tem recomendado até 6 litros, certo? Evitar umidificar esse oxigênio também é uma medida que parece reduzir a formação de aerosóis. Mas se eu vi esse paciente e de cara ele já está com a saturação abaixo de 88, ou mesmo ele está com cianose central, com a dispneia importante, ou às vezes o oxímetro não consegue nem ler, é um paciente que eu já devo colocar, de preferência, a máscara reservatório, ou mesmo a Venturi, sem umidificar também, e rapidamente, no máximo em 30 minutos, reavaliar esse paciente, certo? Por quê? Se esse paciente não melhorar a saturação, se esse paciente não melhorar a gasometria, não melhorar a parte respiratória, é um paciente que eu devo pensar em intubação precoce, certo? E, obviamente, se o paciente já chega em insuficiência respiratória, eu já devo ir direto para a intubação, certo? Não vou falar muito de ventilação mecânica, de intubação, né? O Mário tinha pedido mais um foco na enfermaria, certo? Então, eu coloquei aqui mais para ilustrar, tá bom? Então, na reavaliação, a gente checa a gasometria, vê se tem acidose, vê se tem hipoxemia, vê se tem
retenção de CO2. Se tiver tudo bem, segue o jogo, né? Você continua com o ar reservatório, ou com o catéter, ou com a Venturi. Se não tiver tudo bem, ou seja, se o paciente começa a evoluir com acidose, com hipoxemia, também considerar a intubação precoce, certo? Algumas entidades não estão recomendando, né, o uso de VNI e nem de catéter nasal de alto fluxo. Não é que faça mal para o paciente, gente. Assim, eu só tenho isso no meu serviço, eu estou com dificuldade de intubar agora, está faltando EPI, enfim. Não é que você não possa, você deve ter um cuidado, porque isso vai gerar mais aerosol, tá bom? Então, por isso que não está sendo feita essa recomendação, mas até onde eu vi das recomendações, não é que aumenta a mortalidade, não é nada disso. Aqui trazendo a hidroxicloroquina, né? São duas portarias, principalmente. Essa portaria é a do nosso estado, certo? E eu achei interessante porque ela aumentou a dose em relação ao Ministério da Saúde, né? A gente que vinha discutindo com outros colegas tinha o entendimento de que talvez aquela dose do Ministério inicial fosse uma dose mais baixa mesmo. Essa dose, ela foi a dose do estudo francês, né? Aquele estudo que rodou aí no WhatsApp de todo mundo, que fez a comparação de sem tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina. Esse estudo tem várias limitações. A principal delas é o N, que é muito pequeno. Por exemplo, o braço, que é hidroxicloroquina com azitromicina, foram 6 pacientes. Tá? Mas, numa situação de guerra, né, que é o que a gente está vivendo, a gente tem recomendado, baseado nesses estudos menores, enquanto outros estudos estão sendo realizados. Tá bom? Então, essa é a dose, não é a dose que eu acredito que esteja sendo feita aqui, na maioria dos pacientes. Aqui eu acho que está 400, 12 em 12, no primeiro, 400 por dia por 5 dias, que é a dose do Ministério, né? Então, essa é a principal diferença que eu percebi do Ministério para a CESA. Eu acho que a CESA, ela foi mais corajosa, digamos assim, certo? Ela colocou uma dose maior realmente. E a indicação também é outra diferença, gente. E aí, na fisiopatologia da doença, a gente pensa o seguinte: se eu estou querendo fazer hidroxicloroquina ou cloroquina para inibir replicação viral, talvez seja interessante eu começar antes, e não quando eu já estou com SARA instalado, que a mortalidade é lá em cima. Então, o Ministério trouxe realmente indicações precisas para pacientes mais graves, com a dose talvez mais baixa. Paciente que já vai estar entubado, talvez a absorção não seja tão boa. Já a CESA trouxe uma indicação mais abrangente. Percebam que naquele slide que tem um quadrinho amarelo, ela não cita nada de gravidade, ela coloca internação hospitalar, estágio 3, iniciar hidroxicloroquina. Ou seja, internou, começou, de acordo com a CESA. E a dose, essa daqui para adultos, 200 de 8 em 8 por 10 dias. Logicamente que a gente tem que ter alguns cuidados com a cloroquina. O principal deles é a avaliação da parte cardíaca, né? Então, fazer um eletro, fazer a contagem do intervalo QT. Tem um protocolo já de messejana para isso, eu vou mostrar um pouco mais à frente. Alguns efeitos como miocardiopatia, como retinopatia, parecem estar mais relacionados com o uso prolongado de cloroquina para os pacientes reumatológicos. Talvez não tenha tanta relevância no contexto da COVID. E a azitromicina, né, não isoladamente, certo? E também não é pensando em bactéria, que ela, na verdade, está fazendo um efeito conjunto com a hidroxicloroquina, numa dose de 500 no primeiro dia, VOVO, seguida por 250 nos 4 dias seguintes, completando 5 dias de tratamento, certo? Então, se não tiver azitromicina, tudo bem, hidroxicloroquina. Se tiver os dois e o paciente não tiver contraindicação, faz os dois. Checa o QT. Lembrar que a azitromicina também prolonga QT, né? Então, é um fator de risco a mais. Aqui do Messejana, né? O protocolo deve ser apresentado no momento posterior, mas a recomendação, a depender do número do QT, do valor do QT, vai ser serial ECG, mais vezes ou menos vezes, fazer um rastreio de outras causas, né, como eletrólitos, e, eventualmente, se for um caso de QT realmente alargado, que você já rastreou eletrólitos, já rastreou outras medicações, e não tem, talvez não seja um paciente candidato a fazer a cloroquina realmente. Você também não vai poder criar um problema a mais para esse paciente, uma arritmia. Está citada a cardiotoxicidade, né, de uma maneira geral. Mas só o QT mesmo. E tem que ver também, né, Pompeu, porque assim, a troponina pode estar alterada só pela COVID em si. Então, você sempre vai ficar... Se a gente fosse pensar assim, talvez a gente não fizesse para ninguém, né? Mas
o que a gente tem de recomendação atual é basicamente elétrico e ET. Mas a troponina supina significa que houve um dano miocárdico, né? Pois é, e também pode significar uma doença mais grave. Então, você sempre vai ficar naquela, risco-benefício. Tem que ficar claro, gente, que é um tratamento experimental, certo? Inclusive, com recomendação de fazer um termo de consentimento, né? Isso aqui não foi feito um grande estudo randomizado, controlado, duplo cego. Infelizmente, não. A gente está vivendo uma situação de guerra, né? Então, assim, tem as indicações que a gente está recomendando. Isso que o Pompeu pontuou é um ponto realmente importante, mas pelo menos eu não li nada a respeito de contraindicação baseada em troponina. Pode ser que... Não, também eu procurei, mas não encontrei nada. Uma outra coisa que eu fiquei na dúvida é porque se você tem como é que se diz? Uma parte trombótica da doença que é importante, né? Uma das coisas que a gente está vendo agora está em voga são as terapias experimentais com plasma. Plasma piora a trombose, né? Aí eu fiquei na dúvida, eu não sei se tu já leu alguma coisa sobre isso, se essas terapias que eles estão fazendo, esses protocolos do plasma, exclui o pessoal que tem uma maior trombogenicidade, e seria, ou não, é um fator de exclusão, eu não sei. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre a parte trombótica, não vou falar de plasma convalescente, né, mas realmente tem sido estudado, foi aprovado pelo FDA, né, no Brasil também estão sendo testados, mas eu não sei realmente como é que estão dividindo os braços do estudo, entendeu? Não sei, sabe, Tânia? Talvez seja uma estratégia. O que não faz muito sentido deixar só a azitromicina, a não ser que eu esteja pensando em bactéria, né? Mas a medicação que a gente tem que fazer, entre aspas aí, né? Seria a hidroxicloroquina ou a cloroquina. A hidroxi é melhor do que a cloroquina, certo, gente? Já tem menos efeitos colaterais, né? Se puder associar, associa, né? Aquele braço do estudo francês, com N pequeno, né? Ele mostrou que quando associava, diminuía a replicação, né? Melhorava mais rapidamente. Então, se puder fazer só um, que seja a cloroquina, tá? Posso seguir? Então, o estágio 4 seria o estágio de UTI, a gente não vai se aprofundar muito, né? Mas existe uma estratégia de ventilação mecânica protetora para esses pacientes, né? Tem a questão da posição prona, a questão da anticoagulação, corticóide em algumas situações específicas que a gente vai falar. E um ponto importante, gente, é que geralmente já é uma doença aqui na segunda para a terceira semana, né? Que é uma coisa que chama atenção. A gente não costuma ver muito infecção viral chegando aí a 3 semanas, né? Geralmente você vê uma doença que se resolve, que é uma doença autolimitada em uma semana, como a dengue, por exemplo. Essa doença não, existe realmente uma parte inicial de replicação, mas seguida por um contexto inflamatório e trombótico, que está esquematizado aqui, que pode chegar ali até 3 semanas. Essa linha do tempo aqui também é do protocolo da CESA. Eu achei interessante porque ela coloca resposta imunológica, replicação viral, inflamação e coagulação. O que isso aqui pode ajudar na prática, né? Pensa o seguinte, se até 10 dias eu tenho replicação, isso é um momento bom para fazer o quê? O SWAB, né? Então, o SWAB eu estou buscando PCR. Então, eu vou buscar um momento de maior replicação. Passou de 7 dias, eu posso fazer? Pode, mas a sensibilidade vai diminuir, tá bom? Aí, quando você vai para a parte imune, alguns estudos mostrando aqui, começando com 5, 7 dias, a formação de anticorpos. Então, a partir do 7º dia é um momento bom para quê? Para o teste rápido. Então, não faz muito sentido pedir teste rápido na primeira semana, com os testes que a gente tem hoje, porque não deu tempo do organismo fazer anticorpo. A não ser que seja alguma coisa baseada em antígeno, né? Mas baseada em anticorpo não faz sentido. Qual é a sensibilidade e a especificidade desses testes rápidos? Pompeu tem uma tabela enorme que saiu ontem, inclusive da CESA, variável, desde 80% até 100%, vai depender da marca. Por isso é importante, quando você estiver vendo um teste rápido, quando você for fazer, lê a bula dele, tá bom? Mais uma vez, o teste, pelo que a gente tem visto até o momento, ele é bom para confirmar, não é tão bom para descartar. Mas é importante saber o momento certo, então, a partir de 7 dias, idealmente, percebam que a resposta imunológica vai aumentando, né? Então, se eu faço depois de 10 dias, eu tenho uma chance maior de flagrar algum anticorpo aqui. Replicação, como eu já falei, e a parte inflamatória.
e a parte de coagulação também aumentando ali depois do 10º dia. O que isso aqui é importante na prática também? Essa linha do tempo aqui, ela traz várias informações interessantes. Será que é legal eu fazer corticoide na primeira semana? Olhando para esse gráfico aqui, talvez não seja o momento. Por quê? Porque eu tenho muita replicação viral, não tenho tanta inflamação. Então, se eu faço corticoide aqui, eu posso, na verdade, aumentar a replicação. Por outro lado, se eu vou fazer lá um pouquinho mais à frente, quando eu já tenho um paciente com SARA instalado, um paciente mais grave, que eu não tenho tanta replicação, talvez o corticoide tenha um benefício nesse contexto aqui. Algumas recomendações gerais, né, do protocolo do Ministério da Saúde, que o Mário pediu para a gente citar também um pouquinho. O envolvimento respiratório, eu já falei um pouco, né? Agora, umas questões mais práticas. Evitar o catéter nasal de alto fluxo e VNI, como eu já comentei, pela questão da aerolização, apenas por isso. Evitar nebulização pelo mesmo motivo, mas a gente tem um hospital aqui especialista em pneumologia e cardiologia. Então, eventualmente, eu vou ter um paciente asmático, um paciente DPOcítico. Nesse paciente, eu talvez precise de um broncodilatador. E aí, se tiver um broncoespasmo, eu vou preferir utilizar spray com espaçador, ao invés de utilizar nebulização tradicional, certo? A adrenalina não tem benefício, só em criança, né? A adrenalina para nebulização. E o sulfato de magnésio também só em paciente asmático, não tem benefício para a COVID. Em relação ao tratamento de reposição volêmica, a gente deve evitar uma expansão além do que o paciente precisa. Então, é importante fazer o balanço hídrico desses pacientes. A gente sabe que é uma dificuldade, né, pela questão do isolamento, mas é importante para você não encharcar esse paciente demais e, eventualmente, ter uma descompensação respiratória por conta disso. Lembrar das comorbidades, né? Então, diabetes, da hipertensão, você está tentando sempre compensar também essas comorbidades. Nos pacientes com CIRAG, principalmente, acaba se iniciando antibiótico terapia empírica. Aqui eu estou pensando no paciente que está vindo de casa, né? Então, ceftriaxona e azitromicina por isso, certo? Logicamente que se o paciente está internado há vários dias, ou se o paciente veio de uma instituição de longa permanência, ou se o paciente está em contato com o serviço de saúde por hemodiálise ou por alguma outra questão, pode mudar aqui o protocolo, mas de uma maneira geral, ceftriaxona e azitro e o antiviral oseltamivir nos casos de CIRAG. Fiz um teste, fiz um PCR, um painel viral, descartei influenza, ou seja, confirmei que era COVID. Aí eu posso suspender o oseltamivir. Infelizmente, na prática, isso não é tão comum, porque são 5 dias de Tamiflu, né, e dificilmente a gente tem essa confirmação rápida assim. Mas se conseguir confirmar a COVID, pode suspender, porque o oseltamivir eu estou fazendo para influenza. Se sepsis ou choque séptico, né, você vai seguir os protocolos recomendados pelo Surviving Sepsis e etc. Tá bom? Aqui é um outro gráfico interessante de um estudo que também nos leva a pensar em algumas terapias, tá? Esses autores aqui, eles dividiram em 3 fases a doença. Uma fase precoce, uma fase pulmonar e uma fase hiperinflamatória. E aqui o raciocínio é mais ou menos parecido. Se eu vou pensar em corticoide, está um pouquinho apagado, mas aqui é corticoide, eu vou pensar principalmente depois da fase de resposta viral, de replicação viral, certo? E para tentar reduzir a inflamação, certo? Por outro lado, se eu quero fazer alguma estratégia para inibir replicação do vírus, quanto antes eu começar, melhor, certo? E também a parte de coagulação, ele coloca, não ficou muito boa aqui a projeção, mas ele também traz a parte de heparina, de inibidores da via JAK, também aqui na segunda parte da doença, que é quando a gente imagina que aquela via trombótica está mais ativada. Aqui, voltando para aquele gráfico dos autores da Argentina lá, que ele coloca o braço imune e o braço trombótico. Esse foi o primeiro autor que eu vi, né? Não sei se tem outro estudo, sugerindo metrotexate. E é interessante o que o cara pensou, porque ele coloca, se o metrotexate em baixa dose bloqueia a via JAK, talvez nos pacientes que eu estou pensando numa ativação imune mais importante, e eu não tenho acesso às medicações mais caras, né, que é aquele tocilizumab, que você usaria num contexto talvez não tão disponível no SUS, talvez fazer metrotexate para esses pacientes pudesse limitar a resposta pró-inflamatória. É uma teoria, né? Mas ele fez uma teoria baseada na fisiopatologia. Então, pode ser que nos próximos dias a gente veja alguma coisa aí de metrotexate saindo. Heparina para os pacientes com um dedímero elevado. Aí tem vários protocolos, né? A USP está
com um protocolo, outros hospitais colocam valores acima de 3.000, de 5.000, de 6.000. Não tem nada confirmado até agora, tá, gente? Então, assim, o que a gente tem recomendado de heparina, você fazer a profilaxia se o paciente não tiver contraindicação. E alguns locais colocam até uma profilaxia um pouquinho mais aumentada, uma dose profilêutica, a gente tem brincado assim, né? Porque você pode fazer, por exemplo, 40 miligramas de Clexane uma vez por dia. Eventualmente, se o paciente tem um dedímero maior do que 3.000, alguns estudiosos têm feito 40 de 12 em 12, uma dose um pouquinho maior, certo? Não chega a ser uma dose terapêutica. Mas também, mais uma vez, não tem evidência ainda para embasar esse uso. O que nós temos recomendado até o momento, e a CESA também recomendou, é fazer a profilaxia de TEV para os pacientes, exceto se tiver contraindicação. Certo? Aqui, mostrando outro estudo mostrando uma ação também anti-inflamatória da heparina, com uma questão interessante, né? A gente pensa muito na anticoagulação, mas a heparina ela também pode ter uma ação aqui na liberação de interleucina 6, na tempestade de citocinas, né? Então, ela pode ter aí um espaço mais à frente, à medida que novos estudos forem saindo. Em relação a AINE, né, se falou há algum tempo sobre ibuprofeno, né, as evidências não são muito certas ainda, mas podendo evitar, é melhor não utilizar ibuprofeno até o momento, certo? Os estudos, como são a maioria estrangeiros e nem todos utilizam dipirona, trazem o paracetamol como agente preferencial, mas no Brasil a gente tem recomendado dipirona como antipirético sem problema algum. Corticoide, né, outro ponto polêmico. Corticoide não é recomendado de uma maneira geral, a não ser que o paciente tenha uma asma ou tenha um DPOC e interne com exacerbação e você vai usar por aquele motivo, ou seja, um paciente com choque séptico refratário que você vai fazer por aquele motivo, certo? E a recomendação que eu comentei, que talvez tenha um espaço para o corticoide, é no paciente com SARA grave realmente, com índice de oxigenação baixo, abaixo de 100, talvez, isso é controverso, mas talvez exista um espaço para corticoide nesses pacientes. E aqui é uma dose sugerida pelo UpToDate, né? Dexa 20 miligramas, ou então algum outro corticoide com a dose similar, por 5 dias, depois 10 miligramas uma vez por dia, por mais 5 dias, certo? E quando é que eu vou fazer corticoide? Depois do 10º dia, quando a replicação viral já diminuiu. Tá bom? Aqui eu trouxe só um ponto interessante, a gente tem muito paciente cardiopata, hipertenso, né? Então, o que nós temos de evidências atuais é que se os pacientes internarem em uso de ECA, em uso de BRA, em uso de estatina, mantenham a medicação. A não ser que tenha alguma outra contraindicação, a CPK estourada, você vai avaliar tirar a estatina, ou o paciente hipotenso, eventualmente você vai avaliar tirar o IECA e o BRA. Mas, por enquanto, não há recomendação de troca. E se for um paciente que usa imunomodulador, né, lembrar dos transplantados, você vai avaliar caso a caso, tá bom? Como toda infecção. Aqui um trabalho que saiu mais recente, né, do JAMA, eu só trouxe porque eu achei essa figura interessante. Ele mostra alguns trabalhos que têm sido feitos com alguns agentes, e esses agentes eles estão aqui dentro da cadeia de replicação do vírus, né? Se você vê a hidroxicloroquina, ela está bem aqui no início. Por isso que, no meu entendimento, é mais interessante fazer precocemente. Então, internou, fazer baseado nisso daqui. Se eu for esperar fazer mais à frente, talvez eu perca o time, né, de fazer a medicação. Aqui uma outra coisa aí que surgiu, né, ivermectina. Tem um trabalho, eu olhei ontem no PubMed novamente, né, para ver se não tinha saído nada novo. É um trabalho in vitro, certo? Que ele mostrou que há uma ação inibitória realmente do SARS-CoV pela ivermectina, tá bom? E o mecanismo seria pelo bloqueio da entrada do vírus, aqui é o citoplasma, aqui é o núcleo. Haveria um bloqueio pela ivermectina da entrada do vírus no núcleo da célula, e isso daí, logicamente, acarretaria uma menor ação do vírus, tá bom? O que é que eu penso? Opinião pessoal. Acho que o benefício é muito maior do que o risco para a ivermectina, especificamente. Então, se você, eventualmente, fizer ivermectina naquele paciente que você acha que tem um potencial de evoluir, inclusive para uma SARA, você já vai estar fazendo um tratamento que, inclusive, pode ser um bolão terapêutico para aquele paciente que você vai fazer um corticoide mais alto mais à frente, entendeu? Se for um paciente mais estável, um paciente que você não vai internar, eu acho que não tem benefício, mas precisam novos estudos ainda para a gente indicar a ivermectina como tratamento. A cloroquina, só resumindo, né?
Realmente os dados são insuficientes para afirmar, né, mas há uma proposta de tratamento com ivermectina pelo Ministério e pela CESA, como já falado. A atividade é comprovada in vitro. Os estudos que nós temos em pessoas são com N baixo e realmente sem randomização, ou com uma randomização que não é muito confiável, digamos assim. A dose ótima, ela é incerta. Existe dose, como já falado, de 412 em 12 por 5 primeiro dia e mais 5 dias de 400, como existe essa outra por 10 dias, de 200 de 8 em 8. Associar a azitromicina a depender do QT. Aqui a gente sugere a dose da CESA, realmente 200 mg de 8 em 8 por 10 dias, e ficar atento às complicações que a medicação pode trazer. Já foi. Então, aqui só lembrando, né, que a CESA recomenda fazer a hidroxicloroquina, esse paciente que geralmente interna na segunda semana. Aqui, terapias experimentais, né, tem muita coisa nova sendo estudado, né, tem um estudo grande do New England sobre o Kaletra, né, que é um antirretroviral, né, conhecido, que é o lopinavir e ritonavir. Esse estudo tem vários pacientes e não demonstrou benefício para o uso do Kaletra, que é o lopinavir e ritonavir. Existem outras drogas sendo testadas, o Remdesivir, o Favipiravir, Tocilizumab e o plasma que o Pompeu falou. Mas assim, gente, até o presente momento, nada comprovado. Inclusive, a Sociedade de Doenças Infecciosas Americana lançou ontem um guideline, não foi ontem, foi essa semana agora, na semana passada para cá, e ele também endossa isso que eu estou falando, não existe terapia comprovada. Então, diante de um paciente, o que a gente ainda tem mais palpável aqui é a hidroxicloroquina, realmente. E eles também trazem essa questão, mas sempre colocar para o paciente, para a família, que é uma terapia experimental, idealmente fazer termos de consentimento, porque a gente sabe que isso pode, inclusive, levar a desfechos não esperados, né? Só para finalizar, um slide só disso aqui, porque eu acho que teve outros momentos também de treinamentos, né, de EPI, mas só para reforçar, na grande maioria das situações, para os pacientes de enfermaria, não é necessário o uso de N95, tá bom, gente? Pelo que a gente tem de conhecimento até o momento. Logicamente que se for entubar, se for fazer algum procedimento gerador de aerosol, você basicamente vai trocar a máscara cirúrgica pela N95, tá bom? Mas as demais medidas, como o uso de óculos ou protetor facial, como o uso de avental, como o uso de luva, são para as duas situações. E lembrar que o EPI, ele é só uma parte, né? Então, assim, higienizar as mãos é importante. Lembrar que é um vírus com envelope lipídico, tá? Então, higienização não precisa ser uma higienização, uma lavagem cirúrgica, né? 20 segundos de higienização de mãos parece ser suficiente. E a gente fazendo essa medida simples, mesmo que a gente eventualmente possa vir a não ter todos os EPIs que a gente espera ter no futuro, a gente já vai conseguir diminuir uma parte da transmissão e da contaminação. É isso, pessoal. Obrigado.